Relato 1. Existem lugares onde a linha entre a vida e a morte é mais tênue do que imaginamos. Meu nome é Elisângela e trabalhei como auxiliar de enfermagem no Hospital de Clínicas de Uberaba. O que vou contar aconteceu durante meus plantões noturnos no Centro de Tratamento de Queimados. Dizem que hospitais guardam histórias, mas nada me preparou para os eventos que presenciei naquele quarto. Minha primeira noite no hospital ficou marcada na minha memória como o início de um pesadelo. O silêncio opressivo dos corredores era quebrado apenas pelo bip constante dos monitores cardíacos e os gemidos ocasionais dos pacientes. O cheiro de antisséptico não conseguia mascarar completamente o odor subjacente de carne queimada. Foi durante a ronda da meia-noite que notei algo estranho. Ao entrar num dos quartos para verificar um paciente, senti um frio intenso que não deveria estar ali. O ar-condicionado estava desligado, mas minha respiração formava pequenas nuvens de vapor. O paciente, um homem de meia-idade com queimaduras graves, estava imóvel, seus olhos fixos num canto escuro do quarto. Aproximei-me cautelosamente, chamando seu nome em voz baixa. Ele não respondeu, continuando a encarar o vazio. Quando toquei seu braço para checar os sinais vitais, ele se virou abruptamente, seus olhos arregalados de terror. "Ela está aqui", ele murmurou, sua voz rouca e trêmula. "A menina, ela não para de me observar", ele disse com uma expressão de medo em seu rosto. Olhei para onde ele apontava, mas só vi uma cadeira vazia próxima à janela. Tentei acalmá-lo, assumindo que era um efeito colateral da medicação para a dor. Mas quando me virei para sair do quarto, vi um reflexo no vidro da janela, uma silhueta pequena, sentada na cadeira, que desapareceu no instante em que pisquei. Nas semanas seguintes, incidentes similares se tornaram assustadoramente frequentes. Pacientes diferentes, em momentos diferentes, todos relatando a mesma coisa. Uma menina, vestida de branco, sentada silenciosamente naquela cadeira. Alguns a descreviam como reconfortante, outros ficavam aterrorizados com sua presença. Uma noite, uma enfermeira mais antiga me contou com os olhos cheios de medo sobre a história daquele quarto. Anos atrás, uma menina de 12 anos havia morrido ali após sofrer queimaduras horríveis tentando salvar seu irmão de um incêndio. Desde então, sua presença nunca deixou verdadeiramente o local. O caso que mais me abalou aconteceu 3 meses depois. Um paciente em estado crítico com queimaduras em 80% do corpo estava sob nossos cuidados. Sua condição piorava a cada hora, e sabíamos que era apenas uma questão de tempo. Durante meu turno da madrugada, entrei em seu quarto para trocar o soro. O frio que me recebeu era glacial, fazendo meus dentes baterem. O paciente estava acordado, seus olhos fixos na famigerada cadeira. Mas dessa vez eu também podia ver. Sentada ali estava uma menina, não mais que 12 anos, com longos cabelos escuros e um vestido branco manchado de cinzas e sangue. Sua pele estava marcada por queimaduras horríveis, parcialmente cicatrizadas. Ela olhava para o paciente com uma expressão de pura tristeza. Congelei no lugar, incapaz de me mover ou gritar. A menina lentamente virou sua cabeça em minha direção, seus olhos encontrando os meus. Não havia maldade neles, apenas uma profunda melancolia e algo mais... expectativa. De repente, os monitores começaram a apitar freneticamente. O paciente estava entrando em parada cardíaca. Saí do meu transe e corri para chamar a equipe de emergência, mas quando voltamos ao quarto, era tarde demais. O mais perturbador foi o que encontramos. O corpo do paciente estava coberto de marcas de mãos pequenas, como se alguém tivesse tentado puxá-lo para fora da cama. E na cadeira, agora vazia, havia cinzas espalhadas sobre o assento. Nos meses que se seguiram, os eventos no quarto se intensificaram. Objetos se moviam sozinhos, temperaturas despencavam sem explicação, e o cheiro de fumaça às vezes permeava o ar, mesmo sem nenhum fogo aparente. Pacientes relatavam sonhos vívidos onde uma menina queimada os chamava, pedindo para segui-la. Alguns acordavam com marcas inexplicáveis de queimaduras leves, outros juravam ter visto a menina pairando sobre suas camas durante a noite.
A equipe começou a evitar aquele quarto. Ninguém queria ficar sozinho lá, especialmente durante a madrugada. Rumores se espalharam pelo hospital, falando de uma presença maligna que se alimentava do sofrimento dos pacientes queimados. Eu tentava manter minha sanidade, racionalizar o que estava acontecendo, mas cada turno trazia novos horrores. Uma noite, enquanto checava um paciente sedado, ouvi uma voz infantil cantarolando uma canção de ninar. Virei-me lentamente e vi a menina sentada na beira da cama, passando seus dedos queimados pelo rosto do paciente inconsciente. Quando ela notou minha presença, sorriu. Não era um sorriso reconfortante, mas algo predatório. Seus lábios se moveram, formando palavras que não pude ouvir, mas entendi. Você é a próxima. Saí correndo do quarto, meu coração batendo furiosamente. Naquela mesma noite pedi demissão. Não podia mais suportar o peso daquela presença, o medo constante, a sensação de estar sendo observada por algo que não pertencia mais a este mundo. Após deixar o hospital, comecei a ter pesadelos terríveis. Esses pesadelos eram recorrentes. Eu me via correndo desesperadamente em corredores intermináveis, o cheiro de carne queimada, e uma menina de vestido branco me perseguindo, com suas mãos estendidas como se quisesse me tocar. Anos se passaram, e ainda não consigo entrar em hospitais sem sentir um frio na espinha. As experiências naquele hospital me afetaram tão profundamente que decidi abandonar completamente a enfermagem. Não podia mais suportar o ambiente hospitalar. Cada corredor me lembrava daquela presença aterrorizante. Buscando um recomeço, me formei em estética e comecei a trabalhar em uma clínica particular. O ambiente clean e tranquilo da clínica era um alívio comparado ao terror que vivenciei no hospital. Mas nem mesmo essa mudança drástica de cenário foi suficiente para afastar completamente as sombras do passado. Mesmo longe do ambiente hospitalar, às vezes, quando olhava em espelhos ou superfícies reflexivas, tinha a terrível sensação de ver por um breve momento o reflexo de uma menina queimada me observando. Esses vislumbres aconteciam com frequência, me fazendo questionar minha própria sanidade. Desesperada por paz, busquei ajuda em um centro espírita local. O médium que me atendeu ouviu minha história com uma expressão grave. Ele explicou que, algumas vezes, experiências traumáticas podem abrir portas para o mundo espiritual, permitindo que entidades se apeguem a nós. Passei meses frequentando sessões de desobsessão e limpeza espiritual. O processo foi intenso e muitas vezes assustador. Durante uma sessão particularmente intensa, o médium entrou em transe e falou com a voz de uma criança. A mensagem era confusa, misturando pedidos de ajuda com ameaças obscuras. Gradualmente, as visões começaram a diminuir. Os reflexos nos espelhos se tornaram menos frequentes e as sensações de frio repentino quase desapareceram. Mas o medo persistia. Mesmo após frequentar o centro, nunca ficou claro para mim a verdadeira natureza daquela entidade. Era realmente o espírito de uma menina tentando confortar outros sofredores? Ou algo mais sinistro, usando a imagem de uma criança inocente para se aproximar de almas vulneráveis? O que quer que fosse, deixou marcas em todos que a encontraram. Um lembrete sombrio de que há coisas entre o céu e a terra que desafiam nossa compreensão. E que, às vezes, o que parece ser um anjo da guarda pode ser, na verdade, um arauto de algo muito mais escuro. Hoje, anos depois, ainda acordo algumas noites suando frio, com a sensação de pequenas mãos queimadas tocando meu rosto, e um sussurro infantil ecoando em meus ouvidos. Às vezes chego a pensar que talvez eu nunca fique 100% livre daquela figura infantil, mesmo frequentando o centro regularmente. Minha nova vida na clínica de estética é tranquila e gratificante, mas nunca esquecerei o que vivenciei. As cicatrizes emocionais permanecem, assim como uma ponta de incerteza sobre a verdadeira natureza dos eventos que experimentei dentro e fora daquele hospital. Se você trabalha ou já trabalhou na área da saúde, talvez tenha sua própria história inexplicável para compartilhar. Às vezes, dividir essas experiências nos ajuda a entender que existem mais mistérios nos corredores dos hospitais do que imaginamos. Relato 2. Boa noite a todos, meu nome é Jonas.
E hoje vou contar uma história que vai fazer você pensar duas vezes antes de dizer que não acredita em fantasmas. Aconteceu comigo na década de 80, quando eu trabalhava no Hospital Geral de Juiz de Fora. E o que vivenciei naquela época me fez entender que existem lugares onde o passado e o presente se entrelaçam de maneiras inexplicáveis. Olha, vou ser sincero com vocês. Antes de trabalhar no Hospital Geral de Juiz de Fora, eu era daqueles que dava risada de história de fantasma. Achava tudo bobagem, coisa da cabeça das pessoas. Mas o que aconteceu comigo naquele lugar? Bom, mudou tudo o que eu pensava sobre o mundo. Era 1984, eu tinha acabado de me formar em enfermagem e consegui um emprego no hospital. Fiquei todo empolgado, sabe? Achava que ia salvar o mundo, fazer a diferença. Mal sabia eu que a diferença ia acontecer era na minha cabeça. O Hospital Geral de Juiz de Fora não era um lugar qualquer. Construído lá no século XIX, aquele prédio tinha visto de tudo. Na época da Revolta Liberal, entre 1842 e 1845, o hospital ficou lotado de soldados feridos. Dá para imaginar a cena? Corredores cheios de homens gemendo de dor. Médicos correndo de um lado para o outro. O cheiro de sangue no ar. Desde que comecei a trabalhar lá, ouvi as histórias que o pessoal mais antigo contava. Falavam de vozes no meio da noite, passos nos corredores vazios, até mesmo aparições de soldados com uniformes antigos. No começo, eu ria. Pensava, esse povo tá precisando de umas férias. Minha primeira noite de plantão foi tranquila. Claro, tinha aquele clima pesado que todo hospital tem de madrugada, mas nada que me assustasse. Foi na segunda semana que as coisas começaram a ficar estranhas. Estava fazendo minha ronda habitual quando ouvi um barulho vindo de um dos quartos. Pensei que fosse algum paciente precisando de ajuda, então fui verificar. Quando abri a porta, o que vi me deixou paralisado. Um homem, vestido com um uniforme militar antigo, estava parado ao pé da cama do paciente. Ele olhou para mim, fez uma continência e sumiu. Sumiu, gente. Assim, na minha frente. Fechei a porta, abri de novo, mas não tinha ninguém lá além do paciente dormindo. Fiquei balançado, não vou negar. Mas me convenci de que era só o cansaço, que eu tinha imaginado aquilo. Afinal, eram 3 da manhã, eu estava no meio de um plantão de 12 horas. Normal a cabeça da gente pregar umas peças, né? Mas aí as coisas começaram a se repetir. Outros enfermeiros, médicos, até pacientes comentavam sobre coisas estranhas. Uma enfermeira jurou que ouviu ordens militares sendo gritadas no corredor vazio. Um médico disse que viu um grupo de soldados feridos atravessando uma parede. A noite que mais me marcou foi quando recebemos um paciente agitado. O cara não parava de gritar, pedindo pra gente tirar o soldado do quarto dele. Fomos verificar várias vezes, mas nunca vimos nada. Pra gente, o quarto estava vazio. Mas pro paciente, tinha um jovem cadete lá, parado, olhando pra ele. Essa situação durou a noite toda. O paciente descrevia o soldado com detalhes. Jovem, não mais que 30 anos, uniforme impecável. Dizia que o soldado ficava parado, em silêncio, só observando. Imagina o medo do cara? Quando amanheceu e o paciente recebeu alta, ele saiu praticamente correndo do hospital. Nunca vi alguém tão aliviado por ir embora. Depois disso, eu comecei a prestar mais atenção. Comecei a notar coisas que antes deixava passar. O jeito como o ar ficava mais frio em certos corredores. Os sons estranhos que vinham das paredes antigas. As sombras que pareciam se mover sozinhas. Mas o caso que realmente me fez acreditar que tinha algo sobrenatural acontecendo foi uns meses depois. Recebemos um paciente, um soldado jovem. O rapaz parecia saudável, sabe? Porém, por precaução, o médico de plantão pediu que ele passasse a noite em observação. Nada sério. No meio da noite, do nada, o monitor cardíaco começou a apitar. Corremos para o quarto e encontramos o soldado em parada cardíaca. Fizemos de tudo, mas não conseguimos salvar ele. Foi um choque para a equipe toda. Como um rapaz jovem, aparentemente saudável, morrer assim, sem mais nem menos. Na noite seguinte, eu estava fazendo minha ronda quando vi algo que me fez duvidar da minha sanidade.
No final do corredor, perto da janela, estava o rapaz que tinha morrido na noite anterior. Ele olhou para mim, seus olhos cheios de tristeza, e depois, puf, sumiu no ar. Fiquei ali, parado, tentando entender o que tinha acontecido. Será que eu tinha imaginado? Será que o cansaço estava me fazendo ver coisas? Mas não era só eu. Nas noites seguintes, outros colegas relataram ter visto o mesmo rapaz. Ele aparecia em diferentes partes do hospital, na capela, perto da saída de emergência, nos corredores. Sempre com a mesma expressão triste, como se estivesse perdido. Essas aparições duraram meses. Às vezes era só um vulto rápido. Outras vezes, era como se ele estivesse realmente ali, quase sólido. Teve noites que a gente sentia o ar ficar gelado de repente, e todos achávamos que tinha algo mais, algo sobrenatural quando isso acontecia. Com o tempo, as aparições daquele rapaz foram diminuindo, até que pararam. Mas o hospital nunca mais foi o mesmo para mim. Era como se as paredes guardassem segredos, como se cada canto escondesse uma história que a gente não conseguia ver. As histórias de coisas estranhas continuaram. O pessoal falava de vozes no meio da noite, de vultos nos corredores, de portas que se fechavam sozinhas. Uma vez, uma enfermeira nova saiu correndo do almoxarifado, branca como papel. Ela jurou que tinha visto um grupo de soldados feridos sentados no chão, como se estivessem esperando atendimento. Uma noite eu estava sozinho na sala dos médicos quando ouvi algo que me arrepiou até a alma. Era um som baixinho, quase impossível de ouvir, mas eu reconheci. Eram passos de botas militares, quase uma marcha. Saí para o corredor esperando encontrar alguém com um rádio ligado, mas não tinha ninguém. O som foi ficando mais alto, como se um batalhão inteiro estivesse marchando em direção ao hospital. Dava para ouvir os passos, o barulho de equipamentos, até vozes dando ordens. Era como se o passado tivesse voltado, trazendo de volta todos aqueles soldados que tinham passado por ali há mais de 100 anos. Fiquei ali, paralisado, enquanto o som aumentava e depois diminuía, como se o batalhão fantasma tivesse passado direto por mim. Quando o silêncio voltou, senti como se tivesse presenciado algo surreal, como se tivesse ouvido um eco do passado que ainda estava preso naquele lugar. Depois daquela noite, comecei a perceber mais coisas. O jeito como as luzes às vezes piscavam sem motivo. O cheiro de sangue que aparecia do nada em certos corredores. O som de gemidos baixinhos que vinham de quartos vazios. Teve uma vez que eu estava ajudando a transferir um paciente de quarto. Quando a gente estava passando por um corredor mais antigo do hospital, o paciente começou a ficar agitado. Ele apontava para o final do corredor, dizendo que tinha um grupo de soldados feridos ali. Pra gente, o corredor estava vazio, mas para os olhos dele, estava cheio de homens ensanguentados, alguns sem braços ou pernas, implorando por ajuda. O mais estranho é que, depois de um tempo, você meio que se acostuma. Não que deixe de ser assustador, mas vira parte da rotina, sabe? Você aprende a não se assustar tanto quando ouve passos atrás de você num corredor vazio. Ou quando sente uma mão no seu ombro, se vira e não tem ninguém ali. Os anos foram passando e eu continuei trabalhando no hospital. As experiências estranhas nunca pararam completamente, mas algumas épocas eram mais intensas que outras. Notei que perto do aniversário da Revolta Liberal, as coisas sempre ficavam mais agitadas. Era como se a proximidade da data reanimasse as memórias presas naquelas paredes. Uma coisa que me intrigava era como alguns pacientes pareciam mais sensíveis a essas coisas que outros. Tinha gente que passava semanas no hospital sem notar nada de estranho. Outros chegavam e na primeira noite já estavam vendo e ouvindo coisas. Me pergunto se algumas pessoas são mais abertas ao sobrenatural ou se os espíritos escolhem com quem se comunicar. Com o tempo, aprendi a respeitar essas presenças. Não era mais questão de ter medo. Era mais uma aceitação de que havia coisas além da nossa compreensão. Às vezes, quando estava sozinho fazendo a ronda noturna, eu até falava com eles. "Boa noite, pessoal." Eu dizia baixinho para os corredores vazios, e juro que às vezes sentia como se alguém respondesse. Hoje, anos depois de ter saído do hospital, ainda penso muito naquelas experiências. De certa forma, tudo que vivenciei ali
Ajudou a mudar completamente minha visão do mundo. Às vezes me pergunto sobre aqueles espíritos. Será que ainda estão lá, presos naquele hospital? Será que algum dia vão encontrar paz? Ou será que são só ecos do passado, condenados a repetir eternamente seus últimos momentos? O Hospital Geral de Juiz de Fora continua lá, imponente, guardando seus segredos. E tenho certeza que neste exato momento, enquanto você ouve meu relato, algo inexplicável está acontecendo naqueles corredores antigos. Sabe, depois de tudo que vivi, aprendi uma coisa. A realidade é muito mais vasta e misteriosa do que a gente pensa. Tem coisas que a ciência ainda não consegue explicar, e talvez nunca consiga. E tá tudo bem. Às vezes, o mistério é parte da beleza da vida. Então, da próxima vez que você estiver num lugar antigo, principalmente um hospital, prestem atenção. Olhem para os cantos escuros, escutem os sons do silêncio. Quem sabe você não perceba algo além do normal. E se perceber, não tenham medo. Afinal, como eu aprendi naquele hospital, nem todos os fantasmas querem nos assustar. Às vezes eles só querem ser lembrados. Aposto que tem muita gente aí que já passou por algo parecido em algum hospital do Brasil. Então, por que não compartilhar? Relato 3. Alguns hospitais guardam segredos que vão além da ciência. Meu nome é Ricardo, e por anos trabalhei como instrumentador cirúrgico no Hospital de Clínicas da UFMG. O que vou contar aconteceu no início dos anos 2000, numa sala de cirurgia que se tornou o epicentro de eventos inexplicáveis. Prepare-se para uma jornada ao lado sombrio da medicina, onde a linha entre a vida e a morte se torna tênue e o inexplicável desafia tudo o que pensávamos saber. O cheiro de desinfetante hospitalar impregnava o ar enquanto eu caminhava pelos corredores frios do centro cirúrgico. Era mais um dia de trabalho no Hospital de Clínicas da UFMG em Belo Horizonte. Ou pelo menos era o que eu pensava. Tudo começou numa terça-feira comum. Estava preparando os instrumentos para uma cirurgia de rotina quando as luzes da sala começaram a piscar. No início não dei muita importância. Hospitais antigos têm seus caprichos, pensei. Mas então, o monitor cardíaco começou a apitar sem motivo, mesmo desconectado do paciente. Chamamos a equipe de manutenção. Eles vasculharam cada centímetro da sala, checaram cada fio e tomada. Nada, absolutamente nada explicava as falhas. O técnico coçou a cabeça, confuso, e murmurou algo sobre interferências eletromagnéticas. Mas seus olhos contavam outra história. Ele estava tão perdido quanto nós. As semanas seguintes trouxeram mais eventos estranhos. Instrumentos cirúrgicos que mudavam de lugar sozinhos. Temperaturas que oscilavam drasticamente sem razão aparente. E então, o impensável aconteceu. Era uma cirurgia de vesícula, algo que fazíamos quase diariamente. O paciente era saudável, sem complicações previstas. Tudo corria normalmente até que, de repente, os monitores enlouqueceram. Em questão de minutos, perdemos o paciente. Não houve explicação médica plausível para o ocorrido. A equipe ficou abalada. Cochichos nos corredores, olhares desconfiados para a sala. Mas a vida em um hospital não para, e logo estávamos de volta ao trabalho. Uma semana depois, outro incidente. O paciente acordou da anestesia no meio do procedimento, algo extremamente raro com as técnicas modernas. Antes que pudéssemos reagir, ele começou a balbuciar palavras incompreensíveis. Sua voz não era normal. Era rouca, profunda, quase inumana. Segundos depois, entrou em parada cardíaca. Foi nesse momento que o medo começou a se espalhar. Os enfermeiros se recusavam a entrar sozinhos na sala. Os cirurgiões, sempre tão céticos e racionais, hesitavam antes de cada incisão. Eu mesmo comecei a sentir algo diferente ao cruzar aquela porta. Como se algo estivesse observando, esperando. As luzes continuavam a falhar, mas agora de forma mais intensa. Às vezes, ficávamos em completa escuridão por segundos que pareciam eternos, e nesses momentos de breu total, alguns juravam ouvir vozes murmurando passos arrastados no chão.
O ápice veio quando tivemos o terceiro óbito inexplicável em menos de um mês. Dessa vez, as luzes não apenas piscaram, elas explodiram em uma chuva de faíscas. O ar ficou gelado, tão frio que podíamos ver nossa respiração, e juro que por um instante vi uma figura escura no canto da sala, observando tudo com olhos que brilhavam numa cor impossível. A direção do hospital não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Reuniões a portas fechadas, discussões acaloradas. Ouvi rumores de que consideraram até mesmo interditar a sala permanentemente. Foi então que alguém sugeriu algo inusitado. Uma bênção. A ideia de trazer um padre para um ambiente tão científico gerou controvérsia, mas o desespero falou mais alto. No dia marcado, o padre chegou. Um homem de idade avançada, com olhos que pareciam carregar o peso de muitos segredos. Enquanto ele realizava o ritual, o ar na sala ficou denso, quase difícil de respirar. As luzes piscaram furiosamente e, por um momento, pensei ter ouvido um grito distante, como se algo estivesse sendo arrancado daquele lugar. Quando tudo acabou, um silêncio profundo caiu sobre nós. O padre olhou ao redor, assentiu gravemente e saiu sem dizer uma palavra. Ficamos ali, parados, sem saber o que esperar. Nas semanas seguintes, algo havia mudado. As luzes pararam de piscar. Os equipamentos funcionavam perfeitamente. Não tivemos mais óbitos inexplicáveis. Era como se um peso tivesse sido levantado daquela sala. Mas o alívio veio misturado com uma sensação estranha. Às vezes, quando estou sozinho na sala, sinto como se algo ainda estivesse ali observando, esperando. Não é uma presença ameaçadora como antes, mas algo vigilante. Nunca descobrimos o que realmente aconteceu naquela sala. Alguns dizem que era apenas uma série de coincidências, exacerbadas pelo estresse e imaginação fértil. Outros acreditam que havia algo verdadeiramente sobrenatural ali. Quanto a mim, bem, passei a ver o mundo de forma diferente depois daqueles eventos. Percebi que há coisas entre o céu e a terra que a ciência ainda não pode explicar, e que às vezes a linha entre a vida e a morte é mais tênue do que gostaríamos de acreditar. Hoje, anos depois, ainda trabalho no mesmo hospital. A sala continua em uso sem incidentes, mas sempre que entro lá, não posso evitar um arrepio na espinha. E às vezes, quando as luzes oscilam brevemente ou um equipamento falha momentaneamente, me pergunto: será que aquilo realmente se foi? Ou está apenas adormecido esperando o momento certo para despertar novamente? Uma coisa é certa: aqueles eventos mudaram todos nós que os vivenciamos. Nos lembraram que mesmo no mundo asséptico e científico da medicina moderna, ainda há espaço para mistérios que desafiam nossa compreensão. E assim, toda vez que preparo os instrumentos para uma cirurgia naquela sala, não posso deixar de lançar um olhar rápido para os cantos, meio que esperando ver algo. E enquanto o bisturi faz a primeira incisão, parte de mim reza silenciosamente, agradecendo por mais um dia de normalidade e temendo o que possa estar espreitando nas sombras, aguardando seu momento de retornar. Você já sentiu algo inexplicável em seu local de trabalho? Aquela sensação de que há mais acontecendo do que os olhos podem ver? Talvez você não seja o único, principalmente se você for alguém da área da saúde. Relato 4. Boa noite. Você já se perguntou se o que vemos é realmente tudo o que existe? Eu sou a Josi, e há alguns anos trabalhei como auxiliar de enfermagem em uma casa de repouso em Patos de Minas. E o que vou contar aqui aconteceu comigo durante um plantão noturno, e aquela experiência me fez questionar a linha entre o real e o sobrenatural. Sabe aquela sensação de que tem algo estranho, mesmo quando tudo parece normal? Foi exatamente assim que me senti naquela noite em 2018, durante um plantão na casa de repouso em Patos de Minas. Eu sempre fui uma pessoa que acreditava apenas no que podia ver e tocar. Afinal, trabalhando na área da saúde, a gente aprende a confiar na ciência, nos fatos concretos. Mas o que aconteceu naquela noite, bem, digamos que abalou todas as minhas certezas. A noite começou como qualquer outra. Cheguei por volta das 19 horas. Fiz a passagem de plantão com a equipe do dia.
e me preparei para mais uma noite tranquila cuidando dos nossos residentes idosos. A casa de repouso era um lugar agradável, com quartos confortáveis e uma grande sala de estar. O posto de enfermagem ficava estrategicamente posicionado, um semicírculo envidraçado que permitia uma visão de quase metade dos quartos. Lembro que estava um pouco apreensiva porque era a primeira vez que ficaria sozinha no plantão noturno. Normalmente éramos 2 enfermeiras, mas minha colega tinha se ausentado por motivos pessoais. Foi por volta das 23 horas que as coisas começaram a ficar estranhas. Eu estava fazendo anotações no prontuário quando ouvi o primeiro som: passos. Não eram passos normais. Eram arrastados, lentos, como se alguém estivesse se esforçando para andar. Levantei a cabeça esperando ver algum dos residentes que talvez precisasse de ajuda para ir ao banheiro. Mas não havia ninguém. A sala de estar estava completamente vazia, as luzes baixas criando sombras nos cantos. Decidi fazer uma ronda para verificar se estava tudo bem. Passei de quarto em quarto, checando cada residente. Todos estavam dormindo tranquilamente em suas camas. Ninguém tinha se levantado. Voltei para o posto de enfermagem, tentando convencer a mim mesma de que tinha imaginado o som. Mas então ouvi novamente. Dessa vez, não eram apenas passos. Ouvi um rangido, como se uma porta estivesse sendo aberta bem devagar. Meu coração começou a bater mais rápido. Olhei ao redor, meus olhos varrendo cada canto visível através do vidro do posto. Nada. Nenhum movimento. Nenhum sinal de que alguém estivesse acordado. Decidi fazer outra ronda. Dessa vez, fui mais meticulosa. Verifiquei não apenas os quartos, mas também os banheiros, a cozinha, até mesmo os armários de suprimentos. Nada fora do lugar. Todos os residentes continuavam dormindo. Quando voltei ao posto, estava começando a me sentir realmente assustada. Os sons continuavam. Passos, rangidos e agora... era música. Sim, eu podia ouvir uma melodia infantil, baixinha, como se viesse de muito longe. Peguei meu celular e liguei para minha irmã na Austrália. Precisava ouvir uma voz familiar, alguém que pudesse me acalmar. Enquanto conversava com ela, explicando o que estava acontecendo, senti as lágrimas começarem a se formar nos meus olhos. A situação parecia saída de um filme de terror. Foi então que aconteceu. Enquanto falava com minha irmã, olhei para a esquerda e vi algo que me fez congelar de medo. Uma das residentes estava parada do lado de fora do posto, me encarando através do vidro. Seu rosto estava contorcido em uma expressão de raiva que eu nunca tinha visto antes. Ela levantou a mão e bateu no vidro com força, o som ecoando pela sala silenciosa. Desliguei a chamada rapidamente e saí para ajudá-la, meu coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. A residente em questão era uma senhora que tinha sofrido um AVC há alguns anos. Normalmente ela era calma e um pouco confusa, mas naquela noite ela parecia outra pessoa. Seus olhos estavam arregalados, fixos em mim com uma intensidade assustadora. Tentei falar com ela, perguntar o que ela precisava, mas ela só respondia com murmúrios raivosos, palavras incompreensíveis que saíam de sua boca como se fossem maldições. Quanto mais eu tentava acalmá-la, mais agitada ela ficava. Finalmente consegui levá-la de volta para o quarto. Decidi adiantar sua medicação, já que estava quase na hora mesmo. Enquanto a ajudava a se deitar, notei que seu corpo estava incrivelmente frio, como se ela tivesse passado horas do lado de fora em uma noite de inverno. Assim que ela se deitou, ficou imóvel. Seus olhos se fecharam e sua respiração se acalmou quase instantaneamente. Era como se um interruptor tivesse sido desligado. Voltei para o posto de enfermagem, minhas mãos tremendo. Os sons tinham parado. A casa de repouso estava silenciosa novamente, como se nada tivesse acontecido. Passei o resto da noite em alerta máximo, esperando que algo mais acontecesse. Mas nada aconteceu. Quando o dia amanheceu e a equipe do turno seguinte chegou, eu estava exausta e confusa. Contei o que tinha acontecido para a enfermeira que chegou para me render. Ela ouviu com atenção, mas pude ver em seus olhos que ela não acreditava totalmente. Sugeriu que talvez eu estivesse muito cansada, que o estresse do trabalho noturno pudesse ter me afetado. Mas eu sabia o que tinha visto e ouvido. Não era cansaço.
Não era estresse. Era algo mais, algo que eu não conseguia explicar. 2 dias depois, recebi a notícia que me deixou ainda mais perplexa. A residente que tinha aparecido naquela noite havia falecido. Outro AVC, mais grave que o primeiro. Fiquei pensando se de alguma forma ela sabia que seu tempo estava acabando. Se aquela aparição noturna, aquela raiva inexplicável, era algum tipo de aviso ou pedido de ajuda que ela não conseguia expressar de outra forma. Nos dias que se seguiram, não consegui parar de pensar no que tinha acontecido. Comecei a prestar mais atenção às histórias que minha colega, uma que dizia ser do candomblé, contava. Ela sempre falava sobre entidades que habitavam a casa de repouso, espíritos que às vezes se manifestavam. Antes eu descartava essas histórias como superstição. Mas agora, depois do que tinha vivenciado, não podia mais ignorar completamente. E se houvesse algo mais? E se existissem coisas além da nossa compreensão? Comecei a notar pequenas coisas que antes passavam despercebidas. O modo como as luzes às vezes piscavam sem motivo aparente. Os detectores de movimento no entorno da casa que disparavam mesmo quando não havia ninguém à vista. O ar que às vezes ficava inexplicavelmente frio em certos corredores. Conversei com outros colegas e descobri que não era a única que tinha experienciado coisas estranhas. Uma enfermeira me contou que certa vez viu uma criança correndo pelo corredor, mas quando foi verificar, não havia nenhuma criança na casa de repouso. Um dos cuidadores jurou que às vezes ouvia vozes vindas de quartos vazios. Essas histórias me fizeram questionar tudo o que eu acreditava. Como profissional de saúde, sempre fui treinada para buscar explicações lógicas, para confiar apenas no que podia ser provado. Mas como explicar o que tinha acontecido naquela noite? Passei a abordar meu trabalho de uma maneira diferente. Comecei a prestar mais atenção não apenas aos sinais físicos dos residentes, mas também ao seu comportamento, às suas palavras, mesmo quando pareciam não fazer sentido. Percebi que muitos dos nossos residentes, especialmente os que estavam mais próximos do fim da vida, às vezes falavam sobre ver pessoas que não estavam lá, familiares falecidos, amigos de infância, pessoas que eles não viam há décadas. Antes, eu atribuía isso à confusão mental, aos efeitos da idade avançada. Agora, me perguntava se havia algo mais. A experiência daquela noite mudou não apenas minha visão profissional, mas também minha perspectiva pessoal sobre a vida e a morte. Comecei a me perguntar se a linha entre os dois estados era realmente tão definida quanto pensamos. Se talvez em alguns momentos essa linha se torna mais tênue, permitindo que vejamos ou sintamos coisas que normalmente estão além da nossa percepção. Não deixei de ser uma profissional dedicada e baseada em evidências. Continuei a realizar meu trabalho com o máximo de cuidado e atenção aos protocolos médicos. Mas agora, havia uma camada extra de compreensão, uma abertura para possibilidades que antes eu teria descartado imediatamente. Passei a ouvir com mais atenção quando os residentes falavam sobre suas experiências, seus medos, suas visões. Percebi que, muitas vezes, o que eles precisavam não era apenas de cuidados físicos, mas de alguém que os ouvisse sem julgamento, que validasse suas experiências, mesmo as mais incomuns. A casa de repouso continuou sendo um lugar de cuidado e conforto para os idosos, mas para mim, tornou-se também um lugar de mistério e aprendizado constante. Cada noite de plantão trazia a possibilidade de novas descobertas, de experiências que desafiavam minha compreensão do mundo. Hoje, anos depois daquela noite assustadora, ainda não tenho respostas definitivas. Não posso dizer com certeza se o que vivenciei foi uma manifestação sobrenatural, um fenômeno ainda não explicado pela ciência, ou simplesmente uma série de coincidências estranhas. O que posso dizer é que essa experiência me tornou uma pessoa mais aberta, mais compreensiva. Aprendi que há mais mistérios no mundo do que podemos explicar, e que às vezes a coisa mais importante que podemos fazer é simplesmente estar presentes, ouvir e oferecer conforto, seja qual for a natureza do que estamos enfrentando. Sempre que passo por uma casa de repouso, ou qualquer lugar com muita história e vidas vividas, não posso deixar de me perguntar:
O que estes lugares guardam além do que podemos ver? Que histórias, que energias, que presenças podem estar ali, invisíveis aos nossos olhos, mas talvez não aos nossos outros sentidos? E você? Já teve alguma experiência que não conseguiu explicar? Algo que desafiou sua compreensão do mundo? Talvez, assim como eu, você descubra que há mais na realidade do que nossos olhos podem ver ou nossa mente pode compreender. Relato 5. Boa noite, me chamo Antônio, sou socorrista do SAMU. O que vou contar aqui é algo que presenciei numa noite de setembro e que me fez questionar tudo o que acreditava. Aposto que depois de ouvir meu relato, você também vai ter uma outra percepção da realidade. Sabe, sempre fui uma pessoa cética. No meu trabalho como socorrista do SAMU, lido com situações de vida ou morte diariamente. Achava que já tinha visto de tudo. Mas o que aconteceu naquela noite de setembro de 2017 me fez repensar tudo o que eu acreditava ser possível. Estava de plantão com minha colega Rayane. Mas antes de continuar, preciso que você entenda uma coisa sobre ela. Rayane é conhecida por sua honestidade e por ser extremamente direta. Ela não é do tipo que inventa histórias ou exagera situações. Se ela diz que viu algo, você pode apostar que aconteceu. Agora posso prosseguir. Foi por volta das 23 horas quando recebemos um chamado para atender um paciente que estava com parada cardiorrespiratória no bairro São Vicente, em Itajubá. A adrenalina correu em nossas veias enquanto nos dirigíamos para o local, sirenes ligadas cortando o silêncio da noite. Ao chegarmos, um familiar do paciente nos aguardava no portão, o rosto marcado pela preocupação. Rayane entrou primeiro, eu logo atrás, carregando o equipamento. Foi nesse momento que notei algo estranho. Rayane parecia estar conversando sozinha, seus lábios se movendo como se falasse com alguém invisível. Entramos na sala e nos deparamos com a cena. Um homem caído no chão, sem pulso. Imediatamente, iniciamos os procedimentos de reanimação. Eu estava concentrado no protocolo. Massagem cardíaca, desfibrilador, adrenalina, quando percebi algo que me deixou perplexo. Rayane estava chamando o paciente pelo nome. Vamos, Sr. Messias, fique conosco. Como ela sabia o nome dele? Não tínhamos recebido nenhuma informação prévia sobre o paciente, além do endereço e que ele estava com dificuldades respiratórias. Os familiares não tinham mencionado seu nome em nenhum momento. Apesar de nossos esforços, não conseguimos reverter o quadro. O Sr. Messias havia falecido. É sempre difícil perder um paciente, mas faz parte de nossa realidade profissional. No caminho de volta para a ambulância, não consegui conter minha curiosidade. Perguntei a Rayane como ela sabia o nome do paciente. Sua resposta me deixou atônito. Com uma seriedade que não deixava dúvidas, Rayane me olhou nos olhos e disse: Antônio, eu vi o espírito do Senhor Messias. Ele estava sentado no sofá, observando calmamente tudo o que fazíamos. Fiquei sem reação. Rayane continuou. Ele estava falando comigo. Disse que tentar a reanimação seria inútil, que sua hora de partir realmente havia chegado. Se fosse qualquer outra pessoa me contando isso, eu teria descartado como imaginação ou estresse, pois em nosso meio profissional, o que não falta é gente exagerando na hora de contar seus causos. Mas Rayane, ela não era dada a fantasias ou exageros. A convicção em sua voz e em seus olhos não dava margem para dúvidas. Nos dias seguintes, não consegui parar de pensar no ocorrido. Por mais que eu tentasse pensar em alguma explicação lógica, nada parecia fazer sentido. Comecei a recordar outros momentos estranhos que tinha presenciado com Rayane. Houve aquela vez em que atendemos um acidente de carro. Rayane foi diretamente para um ponto específico da estrada, bem distante do veículo acidentado, e encontrou uma criança ferida que tinha sido arremessada para fora do carro. Ninguém mais tinha notado a criança ali. Como Rayane sabia exatamente onde procurar? Ou como naquela ocasião em que estávamos fazendo um atendimento em um edifício no centro. Rayane, sem motivo aparente, sugeriu que usássemos as escadas porque seria mais rápido. Minutos depois, todo o bairro ficou às escuras. Houve uma queda de energia e, se estivéssemos no elevador, certamente teríamos fiado presos nele.
Depois daquela noite com o Sr. Messias, comecei a observar Rayane mais atentamente. Quanto mais eu prestava atenção, mais percebia que ela parecia ter uma percepção extra, algo além dos 5 sentidos convencionais. Um dia, criei coragem e a questionei sobre essas habilidades aparentemente sobrenaturais. Ela ficou visivelmente desconfortável, mas acabou se abrindo. Contou-me que desde criança via e ouvia coisas que os outros não percebiam. No início, pensou que estava ficando louca, mas com o tempo aprendeu a aceitar e até utilizar essa sensibilidade em benefício dos outros. É como se eu tivesse um pé em cada dimensão, ela explicou. Às vezes é um fardo ver pessoas que já partiram, ouvir vozes que ninguém mais escuta. Mas aprendi a usar isso para ajudar as pessoas em nosso trabalho. Essas revelações me fizeram refletir profundamente. Em nossa profissão, lidamos diariamente com o limiar entre a vida e a morte. Mas e se houver mais acontecendo além do que nossos olhos podem ver? E se a morte não for o fim como eu imaginava, mas apenas uma transição para outro estado de existência? Após essa conversa, comecei a notar outros eventos inexplicáveis durante nossos plantões. Às vezes, Rayane parecia saber exatamente o que havia acontecido em um local de atendimento antes mesmo de chegarmos. Ou fazia diagnósticos precisos de casos complexos, sem realizar exames detalhados. Certa vez atendemos um casal que sofrido um acidente de trânsito. O motorista estava inconsciente, em estado crítico. Já sua esposa estava relativamente bem, apenas com algumas escoriações leves. Surpreendentemente, Rayane começou a falar com o paciente como se ele estivesse consciente. Acalme-se, Sr. João. Estamos cuidando de você. Sua esposa Maria está bem, não se preocupe. O mais intrigante é que, quando o homem recuperou a consciência no hospital, a primeira coisa que perguntou foi onde estava a moça que falou com ele no carro. O mais surpreendente é que, com o passar do tempo, comecei a sentir coisas que não conseguia explicar. Nada tão intenso quanto as experiências de Rayane, mas eram sensações inegáveis. Às vezes, ao entrar em um local, sentia uma atmosfera pesada, opressiva. Outras vezes, tinha a nítida impressão de estar sendo observado por algo que não era desse mundo. Uma noite, estávamos retornando de um atendimento por volta das 3 da manhã. A estrada estava quase deserta. De repente, senti um calafrio intenso e Rayane pediu para que parasse a ambulância no acostamento. Por instinto, eu obedeci sem questionar. Segundos depois, um caminhão desgovernado passou por nós em alta velocidade, exatamente na pista onde estaríamos se não tivéssemos parado. Foi por muito pouco. Essa experiência mudou profundamente minha visão de mundo. Continuo sendo um profissional baseado na ciência, acreditando na medicina e nos protocolos que aprendi. Mas agora, sei que existem coisas que a ciência é incapaz de explicar. Atualmente, quando Rayane faz alguma observação aparentemente estranha durante um atendimento, não questiono mais. Se ela sugere uma abordagem diferente, seguimos sua intuição. E, curiosamente, nossa taxa de sucesso nos atendimentos aumentou consideravelmente desde que comecei a confiar nesses insights dela. Às vezes me pergunto, será que todos temos um pouco dessa sensibilidade e simplesmente não a desenvolvemos? Será que é apenas uma questão de estarmos mais atentos aos sinais sutis ao nosso redor? O que sei com certeza é que após aquela noite com o Sr. Messias, nunca mais fui o mesmo. Agora, em cada atendimento, estou atento não apenas aos sinais vitais e sintomas visíveis, mas também às sutilezas que antes passavam despercebidas. A mudança na atmosfera de certos ambientes, a sensação de presença mesmo quando não há ninguém visível. Surpreendentemente, isso me tornou um socorrista mais eficiente. Compreendi que cuidar das pessoas vai além do físico. Às vezes, oferecer conforto espiritual ou dizer as palavras certas no momento adequado pode fazer toda a diferença. Portanto, da próxima vez que você sentir um arrepio inexplicável ou tiver a impressão de que há algo mais acontecendo ao seu redor, não ignore. Talvez você também possua uma sensibilidade especial que ainda não descobriu. Se meu relato fez você repensar algumas experiências inexplicáveis que já teve,
Talvez haja mais em nossas percepções do que imaginamos. Reflita sobre um momento em que sentiu algo que não conseguiu explicar. Pode ser que não tenha sido apenas coincidência. Obrigado por ouvirem meu relato. Qual relato mais te impactou? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva, curta e compartilhe. Nos vemos no próximo relato. Se você tiver coragem,